Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 12, 13, 14 e o 27. E então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Versículo 13. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Versículo 14. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Versículo 27. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, executai-os na minha presença. E aí nós chegamos na parábola onde Jesus adentrou a Jericó e antes de chegar aos muros, às portas, adentrar a cidade, cura um cego. E depois dentro da cidade, a sua fama corre e multidão sai lá para ver Jesus. Mas um homem em especial, um publicano, cobrador de impostos, maioral, rico, mas que queria ver Jesus. E aí nós falamos o motivo que cremos que levou Zaqueu a ver quem era Jesus. Não foi para receber um favor de Deus, no sentido de que ele precisasse de uma cura, de uma multiplicação de pão e peixe. Não foi para que o tornasse o maioral, ou rico, ou enriquecesse a sua vida. Não foi nenhum dos seus servos que estavam doentes. Não foi por uma doença própria que ele queria ver tanto quem era Jesus. Mas nós cremos que Zaqueu queria ver quem era Jesus pelo amor de Deus a nós, pela benignidade, pela sua bondade com que ele nos atraiu, com que ele nos chamou, porque nós não compreendemos que exista um ser onipotente, onisciente, onipresente, que criou os céus e a terra, toda a criação, o universo, e é capaz de nos amar, e é capaz de negar-se a si mesmo, e é capaz de infringir nele mesmo o dano do pecado. Então nós não compreendemos como Deus pode ser assim. Então isso nos atrai a Deus, porque revela em nós toda a nossa pobreza, fraqueza, insignificância. E é isso que nos atrai em Deus, porque nós não sabemos porque Deus é assim. E nós que somos a névoa, o pó da terra, nós não somos igual a Deus. E aí Jesus olha para os seus discípulos, as multidões, as almas que queriam ouvi-lo e estavam ouvindo. Jesus saindo de Jericó, lembra que quando Jesus fala do bom samaritano, ele diz que um homem descia de Jerusalém e ia para Jericó. E aí ele vai lá, e Jericó é próxima de Jerusalém, ou seja, Jesus está próximo de chegar no lugar aonde ele vai entregar a sua vida, aonde ele vai ser escarnecido, aonde ele vai ser entregue diante das autoridades, aonde ele vai ser crucificado, o seu sangue será vertido, aonde ele será contado com os malfeitores, e aonde vai sair ali o brado: Pai, está tudo consumado. Então está próximo. Mas esse não é o próximo que estava na mente e no coração da multidão, e muito menos dos discípulos. Uma cruz, um calvário, um sofrimento, um sangue vertido, um sepulcro. Não era essa, meus irmãos, a ideia que os discípulos, os judeus, eles tinham do Messias. Eles acreditavam que o Messias, quando viesse, ele viria no seu poder. E isso fez com que o povo louvasse a Deus quando eles ouviram o cego dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora sim,
Chegou o filho de Davi, nós vamos tomar posse agora do poder. Nós vamos tomar de novo o reino de Israel. Nós vamos agora dominar o mundo. Porque esse era o pensamento deles. Longe estava dos seus corações e das suas mentes, mesmo ouvindo cada ensinamento que Jesus ele trazia. E como nós somos, meus irmãos, tardios, como ele diz lá, para os discípulos da aldeia de Emaús, nós somos tardios para compreender, nós somos tardios para entender o que o reino de Deus, qual que é a sua expressão. O reino de Deus, ele prova o quê? Os nossos corações. E os nossos corações serão provados no reino de Deus. E o povo vinha louvando, o povo vinha dizendo, olha o filho de Davi, essa é a profecia que tinha que se cumprir, o Messias chegou. E essas eram as expectativas que estavam dentro do coração. As nossas expectativas são mais humanas do que divinas. A maioria das nossas questões são mais humanas do que divinas. Hoje nós já abandonamos a palavra de Deus. A gente já não vem mais para a igreja com Bíblia na mão. Nós estamos preocupados com Moraes, com Barroso. E o que nós temos com essas pessoas? O que nós temos com 7 de setembro? Nós temos uma proclamação de liberdade, que é o Evangelho e o Reino de Deus. E ao invés de nós estarmos fazendo isso, as nossas preocupações são humanas. E aí Jesus vem tratar justamente de um reino que está sendo formado, um reino que será estabelecido de maneira plena, um reino que até mesmo os reis que ouviram, Daniel não estava preocupado com Nabucodonosor, com Belsazar, ou o próximo que viria. O Daniel tinha certeza de uma coisa, que um dia aquela pedra seria cortada, ela cairia em cima dos reinos e se tornaria uma montanha e tomaria conta de tudo. E aí Jesus, as preocupações dos homens, agora sim, o Messias vai vir, nós vamos dominar, nós vamos expulsar os inimigos, porque é isso que está dentro do nosso coração, são coisas humanas deste mundo. Nosso coração não está sendo habitado pelas questões celestiais, por isso que Jesus vem fazer essa parábola e dizer assim, olha, eu quero dizer para vocês que um homem nobre, ele vai se ausentar. Nobreza, honra, fidelidade, essas coisas têm sido abolidas do nosso dicionário, do nosso vocabulário e da nossa vida. E aí então Jesus vem falar, e como é que estava o coração dos homens, como é que estava o coração dos discípulos, como é que está o nosso coração, né? Versículo 11, ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar, de que maneira? Imediatamente. Então quais são, meus irmãos, as expectativas do nosso coração? São as mesmas dessas pessoas, são as mesmas dos corações que estavam com Jesus, e Jesus estava ensinando, e Jesus está pregando, olha, nós temos que anunciar o reino dos céus, nós temos que anunciar a liberdade ao cativo, nós temos que anunciar arrependimento, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O reino de Deus vai colocar à prova os nossos corações, e nós somos aquelas pessoas que não mudam porque nós somos imediatistas, nós queremos coisas para amanhã, para ontem, para a semana que vem, nós queremos plantar na segunda e colher na sexta. Isso tem sido o nosso mal, isso tem sido o nosso flagelo, isso tem sido o nosso sofrimento. E aí nós estamos igual essa multidão, na cabeça deles, não passa, que esse Senhor vai para a cruz, que esse Messias vai entregar a vida, que esse homem tão poderoso vai verter o seu sangue na cruz do Calvário, vai como ovelha muda para o matadouro e não vai abrir a sua boca. Isso não passava pela cabeça deles de jeito nenhum, não passa pela nossa. Fala a verdade, irmão, nós não queremos ser ovelha, ninguém aqui quer ser ovelha. Ninguém quer ter a sua vida, como diz o apóstolo Paulo, entregue à morte todos os dias. O nosso entendimento de reino de Deus é outro.
As nossas expectativas são mais terrenas e humanas do que divinas. Por isso que Jesus vem falar essas palavras ao nosso coração e ao coração de todos aqueles que estavam em volta de Jesus, vendo os seus sinais, vendo o cego dizer: olha, este é o filho de Davi. E depois eles vão cantar lá na frente: Hosana! Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós temos um coração com pressa. Abra sua Bíblia lá na carta de Tiago. E aí Jesus percebeu o coração dos seus discípulos, percebeu o coração daquelas almas que estavam ali. Tiago, capítulo 5 da carta de Tiago, versículo 7. Nós estamos assim, meus irmãos. Nós estamos urgindo pelas coisas deste mundo. Nós estamos achando que algum governo deste mundo pode se comparar com o governo do reino de Deus. Há um equívoco na nossa vida. O melhor governo que possa se instaurar neste mundo não é capaz, não tem nem comparação ao reino dos céus. O nosso coração, meus irmãos, está inchado, a nossa cabeça está inchada, mas não do reino de Deus. Não das coisas celestiais. E aí o Tiago ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Tenha paciência, meu irmão. Se você viver mais alguns anos, talvez mais uns 30 ou 40, Lula vai passar, Bolsonaro vai passar, Barroso vai passar, Moraes vai passar, e todos os que estão, Fux vai passar, todos vão passar. Talvez você ainda vai ver lá o José Sarney. O José Sarney provavelmente vai ver uns 150 anos, irmão. Ô homem difícil, desde quando me conheço por gente, aquele homem está lá. Pensa o cabelinho dele do mesmo jeito, aquela, jeitinho dele lá. Mas isso é só para descontrariar a gente. Só para descontrair um pouco o nosso coração. Mas tudo isso vai passar, irmão. Mas é porque a gente não tem paciência. A gente quer coisa imediata. Nós queremos trabalhar as coisas para amanhã. E aí ele diz que eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações. Ao invés da gente ter paciência, a gente está se enchendo de angústia. E aí ele vai dizendo para nós: tenham paciência, fortaleçam os corações, pois a vinda do Senhor, ela está o quê? Próxima. Em nome de Jesus. O reino dos céus, o reino de Deus, a palavra sendo trabalhada ao nosso coração e à nossa vida. E aí Jesus olha para os seus discípulos, e os seus discípulos estão vivendo com todas essas questões dentro das suas mentes e dentro dos seus corações. E aí ele diz lá, capítulo 19 de Lucas, versículo 12: então disse, certo nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Então Jesus está se referindo a ele mesmo, que ele vai sair deste mundo, mas que ele vai ter um regresso, que ele é um nobre, ele é um rei, ele é um senhor, e ele vai voltar para cá. Então ele já está deixando claro para os discípulos o que está prestes a acontecer, o que os seus olhos vão deixar de ver, e nós não podemos deixar de ler Evangelho de João, capítulo 14, você já deve conhecer, decore salteado. Abra sua Bíblia, Evangelho de João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, versículo 3, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então esse nobre, esse rei, ele está falando com os seus discípulos, com os seus servos, com os seus súditos, e está dizendo para eles assim: ó, quero falar uma coisa para você, tem um cara nobre aí, que ele vai tomar posse de um reino, mas ele vai voltar. Tenha paciência. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, quando ele vai falar dessa questão da volta de Jesus, que alguns têm por tardia, Jesus não volta logo, e aí nós podemos querer que Jesus volte por muitos motivos, né? A gente pode querer que Jesus volte porque a nossa vida está muito decepcionada, nós estamos muito decepcionados com a vida, e a gente quer que Jesus volte amanhã.
Nós podemos querer que Jesus volte, não pelo motivo certo, não pela glória, não pela honra, não pela verdade, não pelo cumprimento bíblico, não pela sua palavra eterna, mas porque queremos que Jesus volte para resolver as nossas questões humanas. Aí eu vou deixar de sofrer, pastor? Sofrer é inevitável. Sofrer, todos nós vamos sofrer. E aí Jesus vem falando, olha, eu quero dizer para vocês, prestem atenção no que eu estou falando, um nobre vai sair, um reino, e ele vai voltar, e esse que vai voltar, esse que vai sair deste mundo, é Cristo Jesus, é o Senhor, é o Salvador, é aquele que vai olhar para os seus discípulos assim, olha, vocês estão me vendo por um pouco de tempo ainda, mas vai chegar uma hora que eu não vou estar mais aqui, vocês não vão me ver, vocês não vão ter mais a possibilidade de tocar em mim, porque eu vou voltar para o Pai, ele diz no Evangelho de João 17, eu vou voltar lá com o Pai, e esse é o nobre na parábola de Jesus, o próprio Senhor e Salvador, o Cristo, aquele que vai sair deste mundo, mas aquele também que deixa uma promessa, eu vou voltar. Capítulo 19, do Evangelho de Lucas, versículo 13, e aí ele chama quem? Ele chama os seus servos, ele traz o servo, ele chama lá uma quantidade de servos, versículo 13, ele chama 10, chamou 10 servos, versículo 13 do capítulo 19 de Lucas, e confiou-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu volte. Tem gente que levou a sério aqui essa palavra negócio, né? Tem gente que levou a sério isso aqui, né? Fazendo um negócio mesmo. E aí quando Jesus ele trata dessa questão, ele chama os seus servos, porque ele entregou para os seus servos o que? Um tesouro. Ele entregou uma mina, ele entregou, meus irmãos, aquilo que é uma questão do valor. E aí nós vamos trabalhando a nossa vida e o nosso coração. O que Jesus entregou de valor? Ele entregou o reino dos céus. Ele entregou aquela pérola do Evangelho de Mateus, capítulo 13. Ele entregou aquele homem que procurava comprar pérolas, e ele um dia encontrou, e ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo, com aquele tesouro do reino de Deus, porque o reino de Deus é um tesouro, e aí ele confiou esse tesouro, e aí quando nós pensamos em tesouro, logo nos vem uma arca com moedas de ouro, logo nos vem aquelas questões da nossa juventude, né? O Ali Babá e os 40 ladrões, aquela pedra que abria, e lá tem uma fortuna, aqueles tesouros do pirata, nós logo pensamos nessas coisas, mas o tesouro que Jesus nos deixou, essa mina que Ele nos confiou, é a mina da graça, é a mina da misericórdia, são as minas da sua palavra, são as minas do seu amor, são as minas do seu perdão, são as minas da sua bondade, da sua íntima compaixão, porque foi isso que Jesus nos deixou de mais precioso, fora, sem dizer, o Espírito Santo, o Consolador. Então nós temos um tesouro, e esse tesouro é para negociar. E de que maneira? É um negócio, é para ser vendido, é um negócio, meus irmãos, como o Elimas, o mágico, achou, quando ele viu os discípulos fazendo algumas coisas, ele falou assim, ó pessoal, se vocês quiserem vender esse dom, impõe as mãos sobre mim, passa um pouquinho desse dom para mim aí, porque eu vou pagar, eu vou comprar. Ele falou, não, isso aqui não é comprado. E quando ele fala de negociar, ele fala de repartir, porque quando eu penso no reino de Deus, eu não penso no reino de Deus como um negócio. Porque se o reino de Deus é um negócio, eu faço negócio com Deus, e Deus não faz negócio conosco. O reino de Deus é repartir. O reino de Deus é repartir a graça, o reino de Deus é repartir a misericórdia, o reino de Deus é repartir o amor, e que o nosso amor não seja um sino, lembrando sempre o outro de que ele está atrasado. Muitas vezes o nosso amor é como um sino que tine, lembrando sempre o outro de que ele está devendo. Então isso não é amor, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor não se arde em ciúme, ele não se exaspera, ele não busca suas questões próprias. Então nós não amamos, nós negociamos. E aí tem esse tesouro a ser lançado,
esse tesouro a ser repartido, esse tesouro a ser multiplicado nas vidas e nos corações. E quanto mais você ama uma pessoa, e quanto mais o amor de Deus chega no coração, mais ele conhece esse amor, e mais capacidade ele tem de repartir esse amor, essa graça, essa palavra, essa misericórdia, essa mansidão com outros. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ele chama os seus discípulos, chama a nossa vida, nos traz o entendimento do tesouro e que nós temos que ser generosos, mas nós somos mesquinhos, avarentos, e quando não, nós somos amantes de nós mesmos. Mas Jesus deixou os seus discípulos, negociem até que eu volte, repartam isso com as pessoas, abra seu coração, abra o seu entendimento. E Jesus deixou essa responsabilidade. E essa responsabilidade é ela que prova o nosso coração. Em que Deus e Jesus não está perto de nós, como estava perto daqueles quando a multidão chega, não tem onde comprar pão, não tem dinheiro para comprar pão para todo mundo. Eles chamam Jesus e dizem para Jesus: olha, mestre, despede essas pessoas, não tem como dar comida para elas, não tem onde comprar. Jesus diz: olha, vocês têm que alimentar essas pessoas. E isso chama responsabilidade, meus irmãos. Responsabilidade que muitas vezes foge do nosso entendimento. Mas Jesus deixou isso para os discípulos, deixou isso para nós. Você não vai me ver mais perto. Você não vai ouvir uma notícia assim: ó, Jesus está ali na Galileia, Jesus está em Cafarnaum, Jesus atravessou o lago de Genezaré e foi lá para as terras dos Gadarenos. Não, você não vai mais ouvir isso. Mas você tem uma responsabilidade a ser cumprida. Capítulo 19, versículo 14. E aí Jesus ele vai dizer para os seus discípulos: mas os seus concidadãos o odiavam. E aí você imagina como é que você odeia uma pessoa como Cristo? Como é que você cria uma raiz de amargura contra uma pessoa como a de Jesus? Como nós conseguimos criar, e tem aqui os seus concidadãos, e isso é muito importante, nós lemos a palavra de Deus. Versículo 14, mas os seus concidadãos o odiavam. E não foi apenas um ódio, uma murmuração, e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quantas vezes nós dizemos isso para Deus? Todos os dias. Nós não queremos que Deus reine sobre nós. Enviamos embaixadores dizendo: não queremos que Ele reine sobre nós. Nós não queremos receber o domínio de Deus sobre a nossa vida, porque Deus vai nos tornar pessoas tontas, pessoas bobas, pessoas de coração mole, pessoas com as mãos abertas, pessoas com o coração quebrantado. Nós não queremos que Ele domine sobre nós. Então esse reino que prova os corações, provará o coração daqueles que disseram que eram discípulos de Jesus, na sua permanência, na sua fidelidade, no seu compromisso, na sua responsabilidade, e além de tudo, esse reino de Deus vai desmascarar todos aqueles que são os adversários do reino. Nós não queremos que este rei reine sobre nós. Mas isso não é a primeira vez, meus irmãos, que Jesus está falando isso. Antes que Israel tivesse um rei humano, ela tinha Deus como seu rei. Mas um dia os homens foram até o Samuel e disseram para ele: nós queremos um rei humano. Nós queremos alguém que governe sobre nós. Nós queremos alguém que lute as nossas guerras. E aí o Samuel, indignado, foi falar com Deus: Senhor, essas pessoas querem um rei humano. E aí Deus fala para ele: Samuel, essas pessoas me rejeitaram. Eles querem um rei humano? Pois eu vou dar um rei humano para eles. E nós sabemos muito bem
o que é ter um rei humano. Um rei que tem palácio, um rei que tem muitos servos, um rei, meus irmãos, que vai cobrar altíssimos impostos, um rei que vai precisar das nossas filhas, dos nossos filhos. Os corações, as almas serão desmascaradas. Evangelho de João, capítulo 19. Quando Jesus está sendo conduzido até Pilatos, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 15. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Eu vou crucificar o rei de vocês? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Nós não queremos que esse rei domine sobre nós, porque nós não queremos ser como ele é. Nós não queremos seguir os seus passos, seus caminhos. E é muito interessante essa questão de autoridade. Quando Jesus está falando com Pilatos e Pilatos está falando com Jesus, Pilatos diz para Jesus que ele tem autoridade. Eu tenho autoridade para te prender e te soltar. Jesus falou: não, você só tem autoridade porque do céu foi lhe dado. As autoridades estão aí, meus irmãos, mas elas são colocadas e tiradas por Deus. Ore, encha o seu coração do reino dos céus, porque senão você vai estar gritando que você quer um César, porque você acha que o reino de César é melhor, o reino de César vai ser mais organizado, o reino de César vai ser melhor para a nossa vida. César não é o nosso rei. Não existe governo humano que sobreponha o reino dos céus. O único governo que nós deveríamos estar orando, clamando a sua misericórdia, para que ele domine plenamente sobre a nossa vida, é o reino dos céus. Lucas capítulo 19. E aí esse rei vai voltar e vai nos chamar a prestar contas. Capítulo 19, versículo 15. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Então Deus vai nos chamar a prestar conta, meu irmão e minha irmã, cada um de nós. Eu e você. Um dia estaremos diante do trono daquele que é o justo juiz, o juiz de toda a terra, e nós vamos ter que prestar conta com o juiz de toda a terra. Ele voltou e chamou seus servos. Primeiro já chamou os servos. Versículo 27. Quanto, porém, a estes meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles. Que palavra dura. Quanto a estes meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles. Quando você lê o salmista, ele diz assim: o Senhor reina, os corações serão provados, as máscaras cairão. O Senhor um dia vai voltar, chamará os seus servos, que os incumbiu com o tesouro que deixou as suas responsabilidades. Chamará também aqueles que não quiseram que ele governasse sobre as suas vidas. Trazei-os aqui, tragam eles, executai-os na minha presença. E aí, quando nós vamos lá para o livro de Apocalipse, você tem o lago de fogo, a segunda morte, aonde Satanás, o dragão, a antiga serpente, o falso profeta, e todos aqueles que não quiseram que este Senhor reinasse sobre a vida deles, serão lançados neste lugar. Um lugar onde não há sequer a expectativa, o entendimento sobre Deus, a sua vida. Por isso que é um lugar de exílio, por isso que é um lugar de tormento, e por isso que é uma morte, porque não tem sentido de Deus. Corações serão provados, vidas serão colocadas diante do trono de Deus. E bendito todo aquele que ouvir, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor.
Bendito todo aquele que ouvir. Benditos de meu Pai, chegados ao reino. Bem-aventurado é aquele, disse, que ouvir estas minhas palavras. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que ao ouvirmos a sua palavra e a sua voz, os nossos corações, as nossas mentes sejam despertadas. Despertadas para não vivermos mais nessa ilusão, nessa matrix que insistimos em viver. Despertado dessas questões deste mundo. Despertados a respeito de reinos humanos. Despertados a respeito das nossas expectativas. Porque o que nós não entendemos ainda é que nossas vidas não terão sentido nenhum se o reino de Deus não estiver dominando elas. E possamos ouvir a voz desse nobre, desse rei, e dizer: Senhor, reina sobre nós. Como disse o Senhor na oração, venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade. Que Deus abençoe esse primeiro dia da semana, que Deus esclareça o nosso coração, que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.